Paz e graça vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Eu quero me apresentar rapidamente. O pastor é um título, não é gratuito, porque eu recebi a ordenação pastoral, mas eu sou mesmo psicólogo, advogado, né, e teólogo e contador. Faltou uma, né? Então, advogado também, né? Então, mas nada disso me aproveita, senão para dar glórias a Deus e dizer que todas essas profissões que eu exerço com regularidade, por todas elas eu coloco sempre à disposição do reino os meus serviços, amém? Agora já estou tomando gosto como escritor, porque já é o terceiro livro, pastor Paulo Sérgio, que eu estou escrevendo, né? O primeiro foi há muito tempo atrás, com o finado Milton Magalhães. Depois, na sequência, esse que está aparecendo ali, o Arrebatamento. Eu estudo escatologia há mais de 50 anos. Não se preocupe que eu não vou sair da linha. Mas eu sei, inclusive, que o pastor Jabes Filho esteve a semana passada ministrando aqui, eu acompanhei a ministração dele. Graças a Deus que ele trouxe a palavra, que eu só vou fazer completar, né? Ele falou sobre a segunda vinda e eu vou falar sobre o arrebatamento. Pedi a autorização de Deus, depois de convidado pelo pastor Paulo Sérgio. Quero dizer que esse livro está aqui embaixo, também recebi a autorização do pastor Paulo Sérgio, está aí embaixo alguns exemplares desse livro. É uma tese, na verdade, de doutorado, que eu transformei em livro. E falar sobre o arrebatamento é o que eu tenho feito ao longo de todos esses anos. Já estou até me oferecendo, quase como exibido, para quando o pastor precisar. Não é simples, mesmo numa ministração inspirada pelo Espírito Santo, que se fale pouco mais de 30 minutos, 30 e poucos minutos, sobre um tema como arrebatamento. Mas eu tenho certeza de que o pastor Paulo Sérgio, a sua equipe, tem se esforçado ao longo dos anos para apresentar aos irmãos e a tantos quantos acompanham as ministrações dessa igreja, o tema que é, de longe, o melhor, o mais importante, e aquele para o qual nós, seres humanos, que acatamos o chamado de Cristo, nos dirigimos, que é para o céu. Na verdade, eu já faço menção há algum tempo, toda a Bíblia foi escrita para nos conduzir ao céu. Diga amém. Então, se alguém ainda não está, se alguém nessa manhã ainda não está nesse barco, eu já faço um convite, venha. Não espere nem eu terminar essa ministração, venha, aceite o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, porque você pode entrar. Convite que cada um dessas centenas de irmãos já acolheu e o aceitou, você também pode aceitar, amém? Agradeço, portanto, esse livro, A 100 Verdades Bíblicas. Eu não estou fazendo propaganda gratuita, mas ele fala também sobre a eternidade, sobre o arrebatamento, fala sobre o milênio e fala sobre o inferno. Não poderia deixar de ser diferente, né? Longe de querer tocar o terror para os irmãos, a ministração dessa manhã é uma ministração de conforto para os irmãos, amém? De conforto. Nós seremos arrebatados. Eu estou dizendo isso, mas sei que há várias correntes no nosso meio batista que já não tem tanta certeza, apesar de ler a Bíblia todo dia, sobre o arrebatamento. Eu estou dizendo do que eu sei. Mas eu quero apresentar como palavra de conforto que o arrebatamento é o nosso escape da calamidade. É o título dessa ministração dessa manhã. O arrebatamento para nós crentes é o escape da calamidade. Amém? Eu gostaria, se fosse possível, apresentar o primeiro texto. Eu tenho muitos textos aqui, mas eu já vou vendo aqui como é que eu vou controlar, né? Para que a gente possa apresentar, e aquilo que não for possível, já me enxeri, já disse a Paulo Sérgio que a hora que ele quiser
poderei compartilhar com os irmãos estudos mais aprofundados, tendo em vista que deveríamos, cada crente, estar ligadinho nesse tema, amém? Para que a gente possa, o primeiro texto é Lucas 16, 22. Chegou o dia em que o mendigo, eu estou usando a versão revista e corrigida de Almeida. É possível que haja alguma diferença nos textos, né? Primeiro texto, chegou o dia em que o mendigo morreu, e foi levado, essa versão que o irmão está vendo aí é verdadeira mesmo, foi levado pelos anjos para o céu. Diga amém. Veja, o mendigo morreu, não foi para um lugar escuro, não foi para uma tumba qualquer, dentre tantas que tem nos cemitérios, mas foi levado para o céu. Pode ler aí, não precisa se preocupar. Pode, se quiser dar uma riscadinha, coloque no seio de Abraão, coloque céu. Isso é sinônimo de paraíso. O segundo texto está em Isaías 57, versículos 1 e 2, que é menos conhecido, até porque quando se fala em profecia, se fala em contexto histórico e contexto profético. Não sei se você sabe, certamente seu pastor disse, a maioria absoluta das profecias não foram escritas para mim, gentio. Foram escritas para um povo, uma nação eleita chamada judeus. Nós apenas pegamos uma bianazinha. Talvez a maioria das profecias de toda a Bíblia, e não só dos profetas maiores ou menores, mas de toda a Bíblia, desde o Gênesis, foi direcionada a um povo específico, aos judeus. E eles têm o seu quinhão e a sua parte, graças a Deus que ele tem isso. Deixou para a gente também um legado excepcional. Mas leia comigo lá. Perece o justo, e eu tenho certeza que você, como eu, muitas vezes nós nos perguntamos, será que eu sou justo? Né? Será que eu sou justo? Muitas vezes nós nos questionamos sobre a nossa condição de justo. Já trago uma palavra de conforto para você. Você é justo. Mais do que justo, você é a própria justiça de Deus. Pode ler aí no livro de 1 Coríntios, você vai encontrar isso. Mas a palavra de Deus diz, não está naquele texto, mas eu vou citar para você. Nós somos justificados pela fé e por isso tenhamos paz com Deus. Então você é justo. Então aquele texto é para você. Perece o justo e não há quem considerem. Eu sei de memória porque eu já falei tantas vezes sobre esse texto. Não há quem considere em seu coração que o justo, Paulo, pastor Paulo Sérgio, a irmã Raquel, os irmãos daqui, seremos arrebatados antes da calamidade. Amém? Há um problema, e eu já vou explicar para você, eu vim preparado para dar uma palavra de consolo, uma palavra de consolo. Deixa eu dizer logo aqui, já está no meu escrito, mas deixa eu dizer logo aqui, antes da gente ler o terceiro texto, mas são vários. Nós tivemos uma dificuldade, nós crentes sempre tivemos uma dificuldade quando a gente lê o livro de Apocalipse e alguém, em algum lugar, não sei o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu, eu estou batizado há mais de 62 anos, me lembro de alguma coisa, mas fico impressionado como crente, como nós ficamos com receio. Eu converso com muitas pessoas, alguns crentes dizem, é um livro difícil, e eu digo, eu não vejo essa dificuldade, eu não acho difícil. O livro de Apocalipse é um livro, o nome já diz, a revelação é para nós crentes. Talvez o problema, ou um problema, foi porque nós, em algum instante, recebemos uma informação que nós deveríamos estar pesquisando, preocupado. A palavra preocupação é uma palavra que na psicologia ela é complicada, porque nós não deveríamos estar preocupados. A preocupação é um negócio que antecede a ocupação. Aí, se você se antecede à ocupação, você cria um problema, um transtorno psíquico para você e para nós. Mas a Bíblia, o Apocalipse diz assim, Jesus virá, e você sabe, eu sei, o texto vai estar lá daqui a pouco.
E lá em Apocalipse 1,7 diz, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, né? Você já conhece, todos nós já conhecemos esse versículo. O que talvez você não se ligou com relação à dificuldade de Apocalipse, é que para nós crentes que seremos arrebatados, o Apocalipse só interessa até o capítulo 4. Eu vou quebrar o seu galho, vou deixar você mais light hoje, só até o capítulo 4. A partir do capítulo 5 em diante, até o capítulo 18, esse terror não é para você, crente, que será arrebatado. Olha a primeira, né? Já dei essa de lambuja. Às vezes nós nos preocupamos, preocupação com aquilo que não é para nós, que não nos diz respeito. Capítulo 5 de Apocalipse até o 18, não diz respeito à igreja que será arrebatada. Se olha, mas tenha curiosidade de olhar, de ler. Você vai ver que é um risco enorme para aquele crente que vacilar e for ficado para trás, deixado para trás. Semana atrasada nós estamos ministrando lá, num pernoite lá dos jovens, lá da ONG que eu administro uma ONG ali em São Cristóvão. Para quem não conhece, pastor Paulo Sérgio conhece, eu recomendo, sugiro que vá lá e recomendo, porque é um trabalho maravilhoso. Nós estamos tratando de 40 crianças e adolescentes e num único pernoite, há 3 semanas atrás, se converteram 22 garotos e garotas. Amém? Todo trabalho de um ano, né, missionária Ruth Delma, que está lá conosco, redundou em 22 conversões, de crianças e adolescentes. Vão para o céu. Amém? Terceiro texto, está em 1 Tessalonicenses 4, 3, 17. Também você conhece bastante esse texto. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. O apóstolo Paulo está dando um carão em nós. Que sejais ignorantes com relação àqueles que dormem. Essa expressão que dorme deixa muita gente confusa. Eu quero também confortar você. Você já leu o texto comigo e diz: pereceu o crente, aquele crente pereceu e foi para o céu. Então ele não está dormindo coisa nenhuma, está no céu. Vou lhe mostrar daqui a pouquinho que não está sozinho aquele mendigo lá no céu. Já tem muita gente com ele lá, diga amém. Não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, aqueles que não têm nenhuma esperança de serem arrebatados. O texto é sobre arrebatamento. Porque se nós cremos, e nós já vimos nessa manhã várias alusões aqui, através de hinos da própria palavra, porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e eu creio, assim também aos que dormem, e essa palavra é muito relativa, porque é assim, você morreu, a gente olha, tem uma pessoa, um defunto, olha num caixão, que daqui a pouco vai ser enterrado, então aquilo é um adormecimento. Mas nós mesmos já nos confessamos dizendo, não, mas ele já está no céu, não é? Não é que todo mundo diz? Quando vai para um enterro, um sepultamento, ele já não está mais aqui. Nós estamos fazendo um culto, uma celebração, mas na verdade, esse crente já está no céu. É verdade, está ali. Também aos que dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Pode dizer amém. Dizemos-vos, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não é uma instrução que o apóstolo Paulo está dizendo acerca de como será esse arrebatamento. Eu faço uma paradazinha rápida para dizer que tem muita gente aí falando que só existe a palavra arrebatamento na Bíblia uma única vez, que é essa que nós vamos estar vendo ali. Mas eu já mostrei outra, né? Depois vai mostrar mais outra, vou ter umas 4 aqui. Mas eu fico imaginando, porque algumas pessoas ministram e dizem, essa palavra, uma palavra só, qual o poder que tem essa palavra só, uma única vez na Bíblia? Como é que as pessoas, que os estudiosos se pegam nessa palavra arrebatamento, que tem uma única vez, e tem tantas palavras na Bíblia que só tem uma única vez? E a gente faz firula com um negócio. Olha lá, dizendo pela palavra que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Seguimos?
porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta, trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois eu não espero estar naquele momento ali não, de estar vivo, porque eu não espero morrer a qualquer instante, porque eu vou para o céu, daqui a pouco. Eu não tenho dificuldade com a morte, não tenho nenhuma. Depois mas se você vai ficar, é bom que você se ligue. Os que ficarmos vivos seremos arrebatados, e é a única vez que algumas pessoas dizem que aparece na Bíblia, mas já li outra vez lá em Isaías 57. Perece o crente e ele é arrebatado antes que aconteça uma calamidade maior. E seremos juntamente com ele, juntaremos juntamente com Jesus Cristo, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa expressão um pouco mais complicada também, assim. Nós já estamos nessa manhã com Deus, diga amém. O crente já está com Deus. É como se a gente ainda fosse se encontrar com Deus, mas na verdade nós já estamos. A palavra de Deus diz que o reino de Deus está em nós, então nós já somos parte do reino de Deus, diga amém. Em primeiro lugar, eu quero dizer que, portanto, Mateus 25, eu não sei se está ali, mas faço uma referência rápida, porque ainda vou falar um pouquinho sobre o capítulo 25 de Mateus, que é um texto para alguns complicadíssimo, alguns até dizem que não se trata da igreja, nem muito menos de crente, etc, etc. Mas o Mateus 25 fala num texto lá dele que diz assim, pode avançar para os 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Pode gravar essa palavra, porque eu vou falar daqui a pouquinho por ela. O primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção é que tem muita gente confundindo arrebatamento com a vinda ou o dia do Senhor. Tem muita gente confundindo isso. São coisas distintas e vou mostrar para vocês. E já lhes asseguro que entre o momento que você e eu seremos arrebatados, há uma distância de pelo menos 3 anos e meio, porque tem um texto ali, à meia-noite, que eu estou interpretando como metade de uns 7 anos que tem aí. À meia-noite, não é à toa, mas muita gente dizendo por aí, e até tocando o terror para que você se prepare para o dia, para a vinda do Senhor. Você já vai voltar com o Senhor, meu irmão. Diga amém. Você já vai voltar com Deus. A palavra de Deus diz em Apocalipse 1,7: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Você vai voltar com Jesus Cristo. Então, deixa eu dizer para você sobre o dia do Senhor e a diferença que existe. Por isso que o texto o tema é o arrebatamento, escape da calamidade. Já o filho falou semana passada sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Disse, inclusive, algumas coisas que vão acontecer no período da grande tribulação, conhecida por nós crentes como a grande tribulação. A única diferença, que não é diferença pelo que o pastor Jabes Filho disse, mas o que eu estou falando nessa manhã, é que antes da vinda do Senhor acontecerá o arrebatamento da igreja. Antes da vinda do Senhor. O texto que você leu, você não leu errado. Iremos encontrar, seremos arrebatados, nós os que estivermos vivos, se você estiver vivo, se eu tiver falecido antes, eu vou lhe mostrar alguns textos que também já estarei no céu e voltarei com o Senhor Jesus Cristo. Então, seremos arrebatados e iremos encontrar com o Senhor nas nuvens. Então, Jesus não é o momento de Jesus chegar à terra. Mas eu vou dizer mais. Essa confusão entre o arrebatamento com a volta do Senhor, a própria volta do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia esclarece, você já vai ler daqui a pouquinho, que Jesus virá, voltará e todo olho verá. O arrebatamento, embora
nós tenhamos lido há pouco instante ali em 1 Tessalonicenses 5, é um alarido de trombeta, como se fosse uma buzina de um carro. Eu costumo sempre dizer, voltando um pouquinho atrás, que a volta do Senhor Jesus Cristo, para alguns crentes, pastor Paulo Sérgio, é como a chuva. Nós sabemos que a chuva é boa, mas quando ela vem, a gente corre para se esconder numa marquise, né? Como escondido lá até que ela passe. A gente não quer se molhar, mas o arrebatamento, não corra dele não, crente. Ele é para você e para mim. Então, o arrebatamento da igreja fica muito distante. Comece a pensar sobre o meu arrebatamento. Comece a pensar sobre o arrebatamento seu como crente. Crente sabe, nós já sabemos que vai acontecer o arrebatamento. Uns poucos, agora com essa nova teologia que está entrando nas nossas igrejas batistas, já está começando a colocar uma dúvida. Há alguns aqui que estão ministrando que nem tem milênio, mas eu fico preocupado, preocupado. O crente sabe, você sabe porque você canta até um hino, né? O mercado está vazio, né? Você não canta, os mais antigos cantaram esse hino, né? Mais próximo, mas nem sei se é tanto assim, você canta o hino 108, quando Cristo só... Então você sabe, não queira escamotear, porque você sabe que vai haver arrebatamento. Diga amém. A volta do Senhor Jesus Cristo, agora sim, em Apocalipse 1:7. Esse é um acontecimento visível. A volta do Senhor Jesus Cristo. O arrebatamento não precisa nem deve ser confundido com a volta do Senhor Jesus Cristo. O arrebatamento, os crentes, nós seremos levados, você viu, e inclusive antes de um grande mal que pode acontecer. Eu já sei, de antemão, que alguns fazem críticas, mas aflições, calamidades, nós já passamos. Eu também passo todo dia. Você nem sabe o risco que é ficar nessa terra. Não deixe os seus parentes, os seus amigos ficarem não, viu? Porque é um risco enorme. Está ali. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E isso sim, é a volta do Senhor Jesus Cristo. Quero falar um pouquinho sobre essa volta do Senhor Jesus Cristo, porque o arrebatamento nosso, meu e seu, precede aquele momento. Quando Jesus Cristo voltar, todo olho verá, inclusive é um evento que acontecerá de uma forma milagrosa, trazendo à vida as bilhões de pessoas que já morreram, porque todo olho verá, até mesmo aqueles que ultrapassaram, traspassaram. Por aí já começa a ficar meio feio, né? Porque Deus vai trazer à vida aqueles assassinos do próprio seu filho. O arrebatamento precede a grande tribulação. Essa é a grande notícia que eu estou lhe trazendo, já em repetição, porque eu sei que o pastor Paulo Sérgio tem falado, precede a grande tribulação. Ele acontece antes da grande tribulação. A grande tribulação é um evento já conhecido. Deus não fez nenhum segredo, e aí sim, se você quiser começar a ficar meio preocupado, leia a partir do capítulo 5 até o 18 de Apocalipse. Esse não é para você nem para mim que seremos arrebatados. Mas é para os crentes que podem ficar para trás e para os não crentes. Não vou falar muito sobre os judeus, porque é um estudo mais demorado um pouco, mas certamente que esse período Deus preparou para o próprio judeu. Nós não precisaríamos nem estar aí. Há um contexto histórico do livro de Isaías, que eu não vou falar sobre ele, mas sim, houve um problema, uma situação em que os hebreus preferirem a morte, a própria morte, porque havia um terror lá quando eles foram cativos. Mas há o contexto profético, que foi esse que eu vos trouxe, que
perece nós crentes, e eu quero lhe falar que quando nós crentes morremos, algum de nós, nossos parentes, ontem, essa semana, eu fui assistindo um sepultamento, um crente morreu. Ali é o arrebatamento dele. Ali é o arrebatamento daquele crente. Você não viu? Não já leu ali? Pereceu aquele mendigo e foi levado para o céu. Foi arrebatado. Tem outros precedentes aqui que eu quero dizer para você. Diferenças entre o arrebatamento e o dia do Senhor. O dia do Senhor é de trevas e não de luz. Por favor, coloque Joel 2, de 1 a 2, depois Amós 5, 18 na sequência. Para você não ficar se animando para ficar aqui depois do arrebatamento, viu? Joel 2, 1 e 2 diz assim: tocai a buzina em Sião, clamai em alta voz na montanha santidade, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. Prossiga. E está perto. Dia de trevas, de tristeza. Você quer estar aí, nesse bolo? Dia de trevas, de tristeza. O dia do Senhor, não confunda o dia do Senhor com o arrebatamento. Você vai antes e depois, quando você voltar junto comigo, com Jesus Cristo, e todo olho verá, será um dia de trevas e não de luz. Tristeza e não alegria. Estou trazendo isso aqui para ser o consolo. O meu, eu já estou consolado, mas você também. Tem mais texto sobre isso. Eu lembro apenas Malaquias 4, 5, se tiver por ali. Só para lembrar que a vinda do Senhor Jesus Cristo não é para você nem para mim. Nós já estamos em outra. Estamos voltando com Ele. Não confunda. Estou vendo muita gente, até líderes de determinadas denominações, preparando a igreja para a vinda do Senhor. É uma complicação isso aí, porque os textos, as palavras são muito trocadas. E há quem confunda a vinda do Senhor com o arrebatamento. E há quem confunda a volta do Senhor com o arrebatamento. Eu acabei de dizer, nós não vamos esperar Jesus Cristo aqui e ficamos olhando para Ele. Nós vamos subir para encontrar com eles. Amém? Apareceu mais ali, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e o que? Terrível dia do Senhor. Se eu perguntasse a você agora, se eu lhe perguntasse e dissesse, quem é que quer ficar para o grande e terrível dia do Senhor aqui nessa manhã? Levanta a mão. Ninguém, rapaz, tudo sabido. Tudo sabido. Não é brincadeira. O dia do Senhor não é brincadeira, mas não é para você. Você leu muitas vezes o capítulo 5 do Apocalipse 6, até ele começou a tremer até a mão. Talvez alguém não tivesse lido com essa clareza toda. Deixe de lado esses capítulos, apenas se informe. Porque pode ser que você tenha algum parente, pode ser que algum irmão que você ainda não ministrou para ele, pode ser que algum amigo que você tenha, você não chegou junto deles. Olha, saia dessa, meu irmão. Aí sim, aí você precisa conhecer para dizer para ele, mas não para você, irmão. Não para você. Diga amém. Deixa eu dizer para você, se perguntasse a você, você diria que não quer saber do dia do Senhor. Então, por essa mesma razão, eu entendo que você precisa saber um pouquinho mais sobre esse arrebatamento. É dia da alegria. Se você leu lá 1 Tessalonicenses 4:13, você já viu que é um dia de alegria. Por favor, ali. 1 Tessalonicenses 4:13. Ai daqueles que Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes para que os que dormem, para que não vos entristeçais. Então é dia de alegria. O arrebatamento é dia de alegria. É o oposto de entristecimento. Amém? 4:17, o versículo seguinte, lá no final, 1 Tessalonicenses 4:17, também diz que nós estaremos, o texto está dizendo para sempre, mas é sempre com o Senhor, continuaremos com o Senhor. E depois eu completo aqui, não tem nenhum texto, mas é do pastor Paulo, é o passaporte, amados,
para as bodas do Cordeiro. A boda do Cordeiro é um casamento que vai acontecer. Vai acontecer no céu. Quem quiser saber maior detalhe, pastor Paulo Célio, por favor, leia esse livro, porque eu falo nele sobre o tempo de Deus, que é diferente do meu e do seu. As bodas já estão acontecendo lá na eternidade, no céu. Para quem chegou lá, a palavra de Deus diz, eu não estou inventando conversa, a palavra de Deus diz, você leu comigo ali, você é minha testemunha, todos vocês são minha testemunha. Morreu aquele mendigo que era crente e foi para o céu. E estava o céu aonde? Lá estava no seio de Abraão. Na concepção escatológica, o seio de Abraão é o céu, é festa, é bodas do Cordeiro. Então, quando o crente morre, já vai direto para as bodas do Cordeiro. Porque lá na eternidade não tem tempo, não se conta tempo lá. Lá é a eternidade, lembra? É o sempre hoje. Precedentes dos crentes que foram arrebatados estão no céu. Eu não preciso citar ali no texto, mas se quiserem, porque é automático ali, né? Moisés foi arrebatado, está lá em Gênesis 5:24. Enoque foi arrebatado, Hebreus 11:5. Elias foi arrebatado, está lá em 2 Reis 2:11. O mendigo, que nós já falamos, foi arrebatado. Está lá em Lucas 16:22, Mateus 17:3. Então, o céu já tem muita gente que foi arrebatada. Né? Tira essa pequena dúvida da sua cabeça, se é que você tinha, nem sei. Mas lá na minha igreja, de vez em quando, surge alguém com a dúvida de que, se eu morrer, eu estou lá no caixão e vai jogar uma terra, não sei o que lá, mas quando você morrer, você vai estar no mesmo segundo no céu. Mas, não, pastor, mas porque o arrebatamento, o irmão leu ali o arrebatamento, vai chegar uma hora que o arrebatamento, e vai aqueles que estiver vivo, eu digo, se você estiver vivo, você não vai morrer, você vai ser arrebatado. Mas aqueles que já morreram, eu estou trazendo para você que eles já estão no céu, nas bodas do Cordeiro, já estão participando lá. Vejamos o arrebatamento em 3 momentos distintos. Primeiro é os que não experimentaram a morte. E vai ter crente que vai ser arrebatado sem experimentar a morte. Você viu, 1 Tessalonicenses também. Depois daqueles que morreram, serão ressuscitados, eu e você, aqueles que estiverem aqui. Não morreremos, mas seremos transformados. Depois aqueles crentes que morrem diariamente. Você já viu também os textos, Lucas 16:2. Morreu aquele mendigo e foi para o céu. Morreu Moisés, morreu. Todo mundo aqui, acho que ninguém desconfia, eu acho que se alguém tiver 1 ou 2 aqui que desconfia que Moisés não morreu, ele morreu, gente. Ele morreu, a palavra de Deus diz que Moisés morreu, Elias não morreu, foi arrebatado. Se ligue, né? Amém? Condição para ser arrebatado. Estou ali ligado no horário. Ser crente, essa é a primeira condição. Já listamos alguns versículos, né? Quanto mais, Filipenses 4, quanto mais tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, e eu quero me deparar 1 minuto para dizer, a condição do crente ser crente é que ele seja justo, justificado por Jesus Cristo. Mas a palavra justiça traz um peso muito grande, tem a ver com vigilância. Vou deixar para falar sobre isso em outro momento, se o pastor me convidar, né? Vigilante. Vigiai, Jesus Cristo diz, vigiai, porque não sabeis a hora. Aí, irmão, toda a Bíblia se dirige a nós para que nós estejamos, nós crentes, o tempo inteiro vigilantes. No momento que você se arrepende e aceita Jesus Cristo, você precisa estar vigilante, irmão. Porque todas as coisas, embora contribuem para o seu bem, mas tem o cão que trabalha o tempo inteiro para o seu mal. E a palavra de Deus diz, resistir ao diabo. É uma vez só, um dia só. Essa semana eu tive que pedir perdão. Deixa eu ver se a pessoa está aqui. Eu pedi perdão para uma pessoa por um mal feito que eu fiz com ela. Não devia ter feito. Mas se fiz, peça perdão de imediato, porque você pode ter descaído um pouquinho da sua vigilância. Não é uma só, não é você ficar procurando olhar, assim, ver se tem um sinal dali de Jesus Cristo aparecendo, para você ficar vigilante, não. Tem o texto de Mateus 25, de 1 a 13, lindíssimo esse texto.
Porque fala de 10 crentes, 10 crentes eram virgens. E diz que 5 desses crentes eram vigilantes. E que os outros 5 eram uns malas. Porque deixaram de vigiar. O azeite, pastor Paulo Sérgio, certamente o irmão sabe, o azeite aqui é a vigilância. Tanto é que umas virgens, uns crentes meio malas, deixaram o azeite se acabando. Deixaram o azeite se acabando. Deixaram de vigiar. Em algum instante era para vigiar o tempo inteiro, depois eles relaxaram por alguma coisinha da vida, porque a palavra deles diz que os afazeres da vida, tal como Marta, né, levam o crente às vezes a relaxar. Não relaxe. Outra condição, amar a volta do Senhor Jesus Cristo, porque há um prêmio, e você está em busca de um prêmio que é ser rei e sacerdote. Ninguém me engana também nessa manhã aqui. Você está aí sentadinho aqui, mas todos nós sabemos que nós seremos reis e sacerdotes. Diga amém. Eu não vi um amém. Diga amém, irmão. Você e eu seremos sacerdotes. Esse é o prêmio da soberana vocação que Deus disse para nós. Nós seremos arrebatados, já é uma vitória enorme, você já viu aí. Mas depois do arrebatamento, você será transformado lá nas bodas do Cordeiro em rei e sacerdote. Deixa eu dizer para você, só para finalizar. Eu gosto muito e oro todos os dias pelos judeus, esses que estão aí agora naquela guerra feroz ali. Mas Deus, deixa eu dizer, a nação judia rejeitou o Senhor Jesus Cristo. Pagarão um preço caríssimo. Como nação, eles não serão arrebatados. Como nação, eles não serão arrebatados. O que eu estou dizendo com isso é que, como nação, os judeus que esperavam o rei, e até alguns esperando uma boquinha ali no lado, como está aqui o pastor Zé, uma cadeira vazia, aquela cadeira vazia que está ao lado do pastor Paulo Sérgio, que os hebreus esperavam que eles seriam reis com Jesus Cristo, será minha e sua. Diga amém. Será minha e sua. Porque Jesus Cristo disse que ele estava voltando e trazendo com ele o galardão, que não é outra coisa senão a transformação lá nas bodas do Cordeiro, do seu corpo já ressurreto, em corpo ressurreto de rei e sacerdote. Eu não sei qual é o melhor, eu já estudei muito sobre esse negócio de ser rei e sacerdote. Gastei um tempo, à toa. Cheguei até a conclusão que ser sacerdote era melhor do que ser rei. Porque lá nos livros apócrifos da Bíblia, tem lá dezenas de citações de reis de Israel que deixaram o reinado de lado para ser sacerdote. Mas eu não estou querendo inflacionar muito a sua bola, não. Primeiro se prepare para o arrebatamento. Amém? Bênçãos de participar do arrebatamento, portanto, não vai passar pela grande tribulação. A grande tribulação, para aqueles que ainda não se ligaram, ela está a partir do capítulo 5 de Apocalipse até o 18, por isso que toda vez que você lê, você fica meio tremendo. Mas agora você já sabe, você não precisa se preocupar, porque você e eu não vamos passar pela grande tribulação. Estou repetindo isso umas 10 vezes hoje. Nós não fomos preparados. Repare, você é pai, eu também sou pai. Pastor Paulo, você é pai. A maioria aqui é pai, quem não é pai é filho, está dado do mesmo jeito. A palavra de Deus disse... Jesus Cristo disse assim: você que sendo ruim, mal, quer dar boas coisas para os seus filhos, não é isso que acontece com a gente? Aí Jesus disse: quanto mais meu Pai que está no céu não dará as coisas boas, isto é, as primícias das coisas. O arrebatamento, a fuga da grande tribulação. Você escapou da grande tribulação pelo fato de você ter levantado a sua mão. Porque eu sei que no seu coração que eu não entro, nem ninguém entra, mas você está sendo sincero, então você é crente. E sendo crente, você será arrebatado. Com um risco, com uma condição. Se você vigiar. Porque se não vigiar, você vai demorar um pouquinho mais para chegar no mesmo céu que eu já estarei lá. É esse terror que se toca hoje em dia. É melhor então se preparar para a grande tribulação do que ser vigilante. Eu cheguei à conclusão, foi essa. Alguém ministrando para mim, eu disse, então, se é assim, eu procuro o caminho mais seguro,
Mas se é assim, então um pastor lá que prega, lá daquela igreja aqui chamada ele prega que você deve se preparar para a grande tribulação. Eu não, eu estou fora. Eu encontrei um caminho mais seguro, que é o caminho da vigilância, amém? Que Deus nos abençoe nessa manhã, que a gente possa enxergar agora o arrebatamento como prêmio que é nosso, não é de ninguém mais, é nosso. Se nós não estivermos lá, ninguém vai estar, mas eu sei que já tem milhões de pessoas. O mundo já passou, hoje nós estamos com 7 bilhões e 800 milhões de pessoas aqui no planeta Terra, mas já passaram 107, 108 bilhões de pessoas, só nessa dispensação de Adão até hoje. Eu tenho certeza que falta pouquinha gente para chegar no céu. Pouquinha. Pouca coisa. E você é daqueles que escapou e que ainda está recalcitrante. Se você ainda não é crente nessa manhã, vem aqui, nós vamos orar por você. Se você que vai escutar essa ministração pela internet, eu acho que vai ser exposta, não se demore em apresentar-se diante de Deus. Que Deus vai honrar a sua fé e vai lhe arrebatar. Diga amém. Que Deus nos abençoe.